Meninos e meninas, vamos dar continuidade à nossa pequena revisão de uma parte da ótica, né, que nós vimos até agora, que foram as reflexões. E na aula passada nós vimos a revisão sobre os espelhos planos, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os espelhos esféricos convexos, né? Mantendo aquela mesma ideia, né, de fazer exercícios e comentar e mostrar algumas simulações a respeito do comportamento dos espelhos convexos. Tudo bem? Até aí? Bom, lembrando sempre, os exercícios que nós vamos fazer hoje, eles são exercícios tirados do seu livro texto. Mas vamos lembrar do que é um espelho esférico convexo? Olha só, se você tivesse aqui uma superfície esférica, né, e fizesse um corte nessa superfície esférica e espelhasse essa superfície esférica, nossa, isso aqui ficou horrível. Fizesse um espelhamento nessa superfície esférica, não, peraí, até eu consigo fazer uma coisa melhor do que isso. Vamos desenhar de novo. Uma superfície esférica, onde eu vou fazer um corte na superfície esférica, vou cortar e vou espelhar. Se eu espelhar essa superfície esférica pela parte de dentro, eu vou ter um espelho côncavo. Se eu espelhar pela parte de fora, eu vou ter um espelho convexo. Ok? Mas tanto faz ser um espelho côncavo como um espelho convexo, ele veio de uma superfície esférica que tinha um centro. Isso aqui a gente chama de vértice, que é esse eixo principal do espelho aqui, né? E existe um ponto aqui que nós chamamos de foco, que tem importância vital para a gente, né? No espelho côncavo, a superfície esférica é a parte de dentro. O centro e o foco estariam à frente do espelho côncavo. No espelho convexo, a superfície espelhada é essa aqui, ó, é do lado de fora do espelho, né? Sendo do lado de fora do espelho, o centro e o foco estariam do lado oposto ao espelho. Então aqui nós já vamos colocar a primeira parte do referencial de Gauss. Para os espelhos côncavos, o raio é positivo. Para os espelhos convexos, o raio é negativo. Lembrando sempre que em óptica, o que acontece é que as distâncias são todas fornecidas em módulo. Você que tem que saber se essa distância é positiva ou se essa distância é negativa. Ok? Bom, vamos continuar então. Nós vimos o comportamento da luz, o que a gente chamou de raios notáveis. É o comportamento que a luz tem ao incidir no espelho côncavo e ao incidir no espelho convexo. Primeiro, o comportamento da luz para o espelho côncavo. Está aqui o nosso espelho côncavo. Esse aqui é o chamado eixo principal do espelho côncavo. É uma reta que passa pelo meio, pelo vértice do espelho, né? Isso aqui é o vértice do espelho. Esse aqui é o vértice do espelho. Aqui é o centro do espelho. Aqui é o foco, né? Essa distância aqui é o raio, né? Essa distância aqui é a distância focal. Já demonstramos isso, então eu já vou falar aqui, ó. Distância focal é a metade do raio. Para o espelho côncavo, ela é positiva. Para o espelho convexo, ela é negativa. E aí nós vimos o seguinte, eu mostrei para vocês que toda luz que incidir paralela ao eixo do espelho é refletida passando pelo foco. Primeiro raio notável. Segundo raio notável que nós vimos, né? A luz que incide sobre o vértice reflete sobre si mesmo, reflete sobre si mesmo, não. Reflete de tal forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E o terceiro raio notável seria a luz que incide sobre o centro de curvatura, ela vai bater e voltar sobre si mesma, porque aqui o ângulo é de 0 graus, estou em cima da reta normal.
Isso fica mais fácil de ser observado quando a gente tira essa minha arte de desenhar e coloca os simuladores. Então, olha só, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso simulador, a nossa simulação. Dá uma olhadinha aqui no meu simulador. Ó. Primeiro, comportamento da luz dos raios notáveis. Deixa eu apagar a imagem aqui. A luz que vem paralela reflete sobre o foco. A luz que incide sobre o floco reflete paralela. Né? Esse aqui é o raio incidente, raio refletido. A luz que incide no vértice vai refletir de tal forma que o ângulo aqui é o mesmo. Bom, então o que a gente observa? O espelho plano, perdão, o espelho côncavo, ó, botar aqui os raios de luz, vão formar uma imagem aqui. Aqui está a imagem do meu objeto. Vou tirar alguns raios luminosos aqui. Ah, sim, o terceiro raio luminoso que é o que incide no centro, né? Ele bate e volta sobre si mesmo. Sabe por que ele volta sobre si mesmo? Porque esse raio luminoso está na direção da normal, o ângulo de incidência é igual a zero. Então ele vai bater e voltar sobre si mesmo. Ora, com isso então, nós vimos o comportamento da luz para os espelhos côncavos, os raios notáveis que a gente acabou de demonstrar ali, né? Observe o comportamento da luz agora. Com esse comportamento, nós vamos desenhar as imagens, vamos traçar as imagens do espelho plano. Olha só, do espelho côncavo, né? Então eu tenho aqui um espelho côncavo, opa, isso aqui não era para estar aqui, eu tenho aqui um espelho côncavo, né? Aqui eu vou ter a minha superfície refletora côncava, tá ok? A minha superfície refletora côncava, o eixo principal do espelho está aqui. Vamos tirar essa cor, porque essa cor não vai ficar muito legal no objeto. O vértice, opa, aqui vem o vértice, o foco e o centro. Aqui eu tenho um objeto à frente do espelho, a uma distância maior que a distância que o centro de curvatura. A luz que sai paralela ao eixo do espelho vai bater e refletir passando pelo foco. Então aqui eu tenho meu raio refletido. A luz que incide passando pelo foco vai incidir e vai refletir paralela ao eixo do espelho. Aqui eu vou ter a minha imagem. Esse é o ponto objeto e aquele dali é o ponto imagem. Esse ponto é a imagem deste ponto, né? Isso fica legal também de ser visto na nossa simulação. Olha só, vamos lá para o nosso simulador. Olha lá no nosso simulador. Ó, o raio de luz que vem paralelo reflete no foco, o raio de luz que vem no foco reflete paralelo. Esse ponto é a imagem deste ponto. Se você fizer isso com todos os pontos, você vai ter todas as imagens. Eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, nesses diversos aqui, todos, uma grande quantidade de raios incidentes e refletidos, né? O que nós observamos aqui? Eu tenho uma imagem real, invertida. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que está muito poluído. Eu tenho uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Se eu aproximar este objeto, a minha imagem continua real, invertida. Só que agora ela aumentou de tamanho. Ela não era mais menor do que o objeto, agora ela está do mesmo tamanho do objeto, olha só. Né? Aqui eu estou sobre o centro de curvatura. Se eu estiver entre o centro e o foco, a minha imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto. Então, grave isso para espelho esférico côncavo. Quando a posição do objeto é maior que a distância focal, nós sempre teremos imagem real e imagem invertida. Toda imagem real é invertida. Se a posição do objeto é maior que o centro, a imagem tem tamanho menor que o objeto. Se a posição do objeto é igual ao centro, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Se a posição do objeto é menor que a do centro e maior
que é a do foco, está nesse meio aqui, a imagem é maior que o objeto, tá ok? Então, para as distâncias maiores que a distância focal, eu sempre vou ter imagem real e invertida, tá ok? Mas o que acontece com o nosso espelho, se com a nossa imagem, né, nosso espelho, a nossa imagem, nós estamos construindo imagem, se o objeto estiver aqui, ó, a uma distância, opa, não é para fazer isso, é para fazer isso aqui, uma distância menor que a distância focal. O objeto estiver aqui, ó, nesse ponto. Ok? Vamos ver no simulador? Olha só, o objeto com uma distância menor que a distância focal. Olha o que vai acontecer com a minha imagem. A distância maior que a distância focal, sobre o foco. Olha o que acontece quando eu estou sobre o foco. A luz que incide paralela reflete sobre o foco. Está aqui, né? A luz que incide paralela. A luz que incide no centro está atrás, não vai ter sentido. Que incide no vértice. Olha só, a luz sai paralela. Os dois raios refletidos estão paralelos. O que a gente chama de imagem imprópria. Então, voltando ao a nossa classificação aqui, quando o objeto está sobre o foco, perdão, vamos voltar aqui. Quando o objeto, vamos tirar esse objeto daqui, vamos apagar tudo, fazer tudo de novo, né? Quando o objeto está sobre o foco, quando o objeto está aqui, ó, em cima do foco, o objeto estiver aqui, a luz que vai sair do objeto, do espelho, ela vai refletir de tal forma que os raios refletidos são paralelos, eles não se encontram. Então, com o objeto sobre o foco do espelho côncavo, eu vou ter uma imagem imprópria. Uma imagem própria, um objeto real sobre o foco de um espelho côncavo. Eu vou ter uma imagem imprópria. Agora, sim, eu vou botar o objeto a uma distância menor. Oh, isso aqui ficou horrível. Deixa eu fazer outro diferente aqui. Eu vou botar o objeto a uma distância menor que a distância focal. Aqui vai estar o foco. Aqui vai estar o foco. O meu objeto vai estar aqui, ó, a uma distância menor que a distância focal. O que vai acontecer com a nossa imagem? Vamos ver lá na simulação? Objeto menor, com a posição do objeto menor que a distância focal. Olha o que vai acontecer com a imagem. Ó. Opa! Os raios de luz que saem do espelho passam a ser divergentes. Eles eram convergentes. Percebe aqui, ó. A luz que sai do espelho é convergente, converge, paralela. A luz que sai do espelho agora está paralela e agora ela é divergente. A minha imagem deixa de ser real e passa a ser uma imagem virtual. Então, quando eu estou aqui, ó, entre o foco e o vértice, a luz que sai do espelho vai incidir paralela, reflete sobre o foco, e a luz que incide no vértice reflete de tal forma que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Aqui eu vou ter a minha imagem refletida. Esta imagem é deste objeto. É uma imagem virtual, direita, de cabeça para cima, toda a imagem virtual é direita e é uma imagem maior que o objeto. Esse espelho aqui é um espelho côncavo com um objeto real diante do espelho. Esse aqui é um objeto real, um espelho côncavo, um objeto real diante do espelho. Eu tenho uma imagem virtual direita e ampliada, né? No mesmo espelho côncavo,
você teria, no mesmo espelho côncavo, você teria uma imagem real, ou virtual ou imprópria. Então, cuidado, que espelho côncavo para objeto real, gente, forma tudo quanto é tipo de imagem. Mas uma coisa eu queria salientar com vocês. Olha a imagem real, olha a imagem virtual. Real é invertida, virtual é direita. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Isso sempre você tem que ter na sua mente. Olha aqui na simulação, imagem real invertida, imagem virtual direita, direita invertida. Tenha isso sempre em mente. Palavrinhas que andam de mãos dadas. Quais são as palavrinhas que andam de mãos dadas? Lembra que a gente já usou essa expressão, palavrinhas que andam de mãos dadas? As palavrinhas que andam de mãos dadas. Imagem real, imagem invertida. Imagem virtual. Oh, ficou horrível isso aqui. Não, vamos escrever isso aqui de novo. Imagem virtual, imagem direita. Gente, não confunda isso. Se a imagem é de cabeça para baixo, é real. Se a imagem é direita, é virtual. Professor, funciona sempre? Funciona sempre, tá ok? Imagem real, imagem invertida. Aí do espelho convexo, a gente viu que é mais fácil de você fazer as imagens, né, dos espelhos convexos. Tá lembrado? Espelho convexo só forma um tipo de imagem de espelho convexo. Olha só, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Espelho côncavo. Eu não estou achando o simulador do espelho convexo. Mas tudo bem, vamos desenhar. Olha só. O espelho convexo, eu só formo um tipo de imagem. No espelho convexo, vamos lembrar aqui, ó, aqui está a superfície espelhada, aqui o eixo principal do espelho, né? Aqui nós vamos ter o centro, o foco, o vértice, e o objeto estará do lado de cá, ó. O objeto está aqui, ó. Ok? Essa parte aqui é a parte espelhada. Olha, por que que o foco e o centro têm distâncias negativas? Porque estão atrás do espelho. A luz que vem paralela ao eixo do espelho, a luz que vem paralela ao eixo do espelho, incide e reflete na direção do foco. Não vai passar pelo foco, né? Porque o foco está atrás do espelho. A que incide no vértice será refletida de tal forma que esse ângulo é igual a esse ângulo. Prolongando os raios refletidos, você vai ter a imagem, esse ponto é a imagem desse ponto. Então aqui eu vou ter o objeto e aqui eu vou ter a imagem. Imagem virtual, toda imagem virtual é direita e é reduzida. Aqueles espelhos de maquiagem que você usa para fazer maquiagem e tudo mais, eles têm uma característica que eles são espelhos côncavos. Né? Professor, mas eu não vejo a minha imagem refletida, invertida naquele espelho. Por quê? Por que você não vê sua imagem refletida, invertida naquele espelho? Porque aquele espelho ele tem um raio de curvatura muito grande. Então, toda vez que você estiver diante do espelho, você está pressupondo aí que você está uma distância pequena do espelho. Ninguém vai se maquiar a 10 metros do espelho. Não faz sentido isso. Né? Você está uma distância pequena. Como o raio de curvatura daquele espelho é muito grande, você sempre vai ver uma imagem sua refletida, direita e invertida. Perdão, direita e ampliada. Se você pegar aquele espelho, der uma limpeza nele bem legal e colocá-lo um objeto, coloca ele na janela e vai olhar as coisas que estão na rua. Aí você vai começar a ver imagens invertidas das coisas que estão na rua. Por quê? As coisas que estão na rua estão a distância maior que o centro daquele espelho. Existem espelhos daqueles dali, gente, que tem
raios de curvatura maiores do que 2 metros, ok? Bom, olha só, vamos continuar então. O que nós lembramos agora sobre Gauss? Está lembrado que nós falamos do nosso amiguinho Gauss? Né? O Gauss, ele equacionou todos esses dados do espelho plano, né? E a primeira coisa que a gente viu sobre o Gauss é que vamos fazer um esboço bem rápido aqui, ó, né? Aqui é o objeto, aqui é a imagem, tamanho do objeto, tamanho da imagem, posição do objeto, posição da imagem. O inverso da distância focal é o inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Essa é a equação de Gauss para os espelhos côncavos, né? Tá lembrado disso? Né? Nós vimos isso aqui pra caramba, né? Aí, o que acontece? Ainda vimos que o aumento linear é tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, menos P' sobre P. Né? Aqui nós temos também que lembrar o referencial de Gauss. O que diz o referencial de Gauss? Objeto, posição do objeto, positiva para real, negativa para virtual. Imagem, posição da imagem, positiva para real, negativa para virtual. Tamanho da aumento linear, quer dizer quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Aumento linear, positivo para a imagem, virtual, né, que é direita, eu escrevi aqui, aumento linear positivo para a imagem direita, aumento linear negativo para a imagem invertida. E aí, vamos lembrar de novo, distância focal e raio e distância focal positivo para o côncavo, raio e distância focal negativo para o convexo. Tá ok? Beleza? Bom, então agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver exercícios, né? Vamos lá resolver exercícios, né? Olha só, o primeiro exercício que nós vamos fazer é um exercício que está lá na página, eu estou procurando aqui a página, gente, desculpa. Página 295, página 295, página 295, o problema 262. É um problema só de teoria, né? Só para a gente poder reforçar. Olha só, um objeto linear AB é colocado perpendicular ao eixo principal de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura R, centro C e F e foco vértice. Foco F e vértice. Então eu tenho aqui o vértice. Vamos lá, eu tenho o vértice. O espelho. Oh, espera, ficou torto, mas tudo bem. Vou corrigir não. Vértice, foco e centro. Aí ele fala o seguinte, na coluna 1 eu tenho a posição do objeto. Aí ele fala, né, no item 1, entre o foco e o vértice. Item 2, entre o foco e o centro. E item 3, além do centro. E aí ele quer saber as características da imagem. Real, invertida, maior e menor do que o objeto. Então o objeto estando aqui, ó, entre o foco e o vértice. Distância menor que a distância focal. Entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e ampliada. Distâncias maiores que o foco, a imagem é real e toda a imagem real é invertida. Então aqui eu vou ter real e invertida. Ok? Só que aqui, entre o foco e o centro, a imagem é maior que o objeto e, além do centro, a imagem é menor que o objeto. Então, a relação correta seria item 1
2 e 3. As respostas seriam, do item 1 é o item 3, é a resposta 3, romana. A resposta do item 2 seria a resposta 1, romana. E a resposta do item 3 seria a resposta 2, romana. Ok? Bem tranquilo, né? Você consultando o nosso material, você vai pegar aqueles simuladores que eu coloquei para vocês nos exercícios passados, nas aulas passadas, e com aqueles simuladores você consegue obter todas essas características sem nenhum problema. Agora eu vou fazer com vocês o problema 273, que está na página 301. Esse problema é muito legal, gente. Esse problema é muito bonito. Ele permite a gente fazer uma revisão bem ampla de espelhos, né? Bem completa. Então, vamos lá. Olha só o que diz aí o problema de número 273. Uma calota esférica de pequena abertura, raio de curvatura grande, são o que a gente chama de referenciais, são os elementos do referencial de Gauss. Isso é para que a imagem formada não fique distorcida, não fique abaulada, né? Então eu tenho um raio de curvatura igual a 20 centímetros. E um detalhe importante, positivo. Por que eu sei que é positivo? Porque ele diz que o espelho é côncavo. É dado do problema. Né? Dois objetos retilíneos de mesma altura... Perdão. Falei besteira. Opa. Apaga. Uma calota esférica de pequena abertura e raio de 20 centímetros é espelhada na superfície interna e na superfície externa. Dois objetos retilíneos de mesma altura são dispostos perpendicularmente ao eixo principal à mesma distância de 15 centímetros das faces refletoras. Determinar a distância entre as imagens conjugadas. Então, para um pouquinho agora, porque olha só, eu vou ter essa curva, ela vai ser espelhada pela parte de dentro, o que significa que será um espelho côncavo, né? E vai ser espelhada pela parte de fora, o que significa que vai ter um espelho convexo. Eu vou colocar um objeto diante do espelho, vou colocar um objeto aqui diante do espelho, o raio de curvatura aqui, ele vale 20 centímetros, né? O raio vale 20. Então, a distância focal do espelho côncavo, a distância focal é 10 centímetros e a distância focal do espelho convexo, menos 10 centímetros. Aqui está a distância focal. Eu vou colocar um objeto diante desse espelho. Estará aqui o meu objeto. Deixa eu buscar um objeto aqui. Deixa eu ver se eu consigo buscar um objeto aqui. Vou buscar um objeto aqui, pronto. Vou colocar um objeto diante do meu espelho, né? Deixa eu só diminuir o tamanho desse objeto aqui. Vou botar esse objeto diante do espelho. E aí eu quero analisar a imagem. Esse objeto está a 15 centímetros. Esse objeto está a 15 centímetros do espelho côncavo. E esse mesmo objeto vai ser um segundo objeto aqui, vai ser colocado diante do espelho convexo. Vamos colocar aí do lado de cá. Diante do espelho convexo. Aqui está o eixo, né? O centro, o foco do espelho convexo estão aqui, né? Aqui está o centro, aqui está a distância focal. Eu vou colocar esse objeto agora diante do espelho convexo. Perceba que esse objeto está do lado de fora da curvatura do espelho, né? E esse objeto está do lado de dentro. O que ele quer saber é qual a distância entre a imagem gerada por esse espelho e a imagem gerada por essa situação. Ok? Eu quero saber a distância entre as duas imagens geradas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a posição da imagem para o espelho côncavo.
Lembra? Né? Para o espelho côncavo, eu vou ter... Oh, isso aqui ficou horrível. Vamos desenhar aqui o espelho côncavo. Né? Vou ter aqui minha superfície espelhada. Está aqui o foco. Essa distância aqui, ele deu, é 10 centímetros, né? Distância focal igual a 10 centímetros. Posição do objeto igual a 15 centímetros. Então, o objeto vai estar aqui, né? A 15 centímetros, maior que a distância focal. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre a posição da imagem. O inverso da posição da imagem vai ser... deixa eu apagar isso aqui, que eu fiz besteira. O inverso da posição da imagem vai ser 1 sobre 10 menos 1 sobre 15. Subtração de frações, eu tiro o MMC, é 30. 30 dividido por 10 vai dar 3. 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, a posição da imagem é de 30 centímetros, positiva. Isso significa, o espelho está aqui. Esse lado é o positivo, esse lado é o negativo. Então, a imagem está aqui, a 30 centímetros do espelho. Agora, vamos fazer a mesma conta para o espelho convexo. O espelho convexo. Olha só, eu vou traçar aqui o eixo do espelho convexo. Aqui a superfície refletora convexa. O foco está aqui, né? Superfície refletora do lado de fora. O objeto está aqui, Aqui está o meu objeto. A 15 centímetros do espelho. Posição do objeto, 15 centímetros. Esse lado agora é o lado positivo, o lado da frente do espelho. Esse lado é o lado negativo. Distância focal, menos 10 centímetros. O que eu quero é a posição da imagem. O inverso da distância focal é o inverso da posição do objeto, mais o inverso da posição da imagem. Menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre P'. O inverso de P' vai ser igual a menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 15. O MMC aqui, 30. 30 dividido por 10 vai dar 3 vezes menos 1 dá menos 3. 30 dividido por 15, 2. Menos 2. O inverso de P' vai ser igual a menos 5. Eu botei menos 6, deixa eu apagar. Menos 5 sobre 30. Posição da imagem, menos 6 centímetros. Isso significa que eu tenho uma imagem virtual aqui, a 6 centímetros do espelho. A imagem real estava a 30 centímetros desse espelho côncavo, que é a parte de dentro. Olha só, a imagem real estava a 30. A imagem virtual está a 6. Mas eu não quero nenhuma coisa nem outra. O que eu quero é isso aqui, Qual a distância entre a imagem formada pelo espelho côncavo e a imagem formada pelo espelho convexo? É essa distância que eu quero. E essa distância vai ser 30 menos 6, que é igual a 24 centímetros. Essa é a resposta do nosso problema. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos então para mais uma brincadeira. Meu Deus, estou apanhando do meu computador. Próximo exercício. O nosso próximo exercício é o problema de número 279. Né? O problema de número 279. Está na página 302. Ele diz o seguinte: um objeto de 6 centímetros é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico, de modo que a imagem formada tem uma altura 1/3 da altura do objeto. Então, um objeto de 30 centímetros é colocado numa posição... Não, perdão, eu falei errado. Um objeto de 6 centímetros é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico, e ele diz que o aumento linear é 1/3. A imagem é 1/3 do tamanho do objeto.
Só que ele não disse se o espelho é côncavo e se o espelho é convexo. Ele quer que você determine a distância focal do espelho, o tamanho da imagem, supondo na letra A que o espelho é côncavo. Ok? Aqui você precisa saber teoria, gente. O espelho côncavo só forma a imagem menor que o objeto. No espelho côncavo, a imagem é menor que o objeto, menor, não maior. No espelho côncavo, a imagem é menor que o objeto somente quando ela for real e invertida. Quando o espelho côncavo forma a imagem virtual, ela é sempre ampliada. Então, esse aumento linear é menos 1/3, porque a imagem invertida, eu estou falando de um espelho côncavo, tá ok? A distância focal, eu vou tirar da equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O aumento linear, ele é menos P' sobre P ou I sobre O. O aumento linear é menos 1/3, que é igual a menos P' sobre P. Daqui eu tiro, então, que P é igual a 3P'. Ora, o P vale 30, né? Bobeira, né? Estou trabalhando com incógnita aqui, se eu tenho os valores. Vamos de novo? Olha só, o aumento linear é menos 1/3, que é igual a menos P', que eu não sei o valor, sobre o P, que é 30. P' é igual a 10. Ô, gente, bobeira que eu estou dando aqui. O inverso da distância focal é o inverso da posição do objeto, mais o inverso da posição da imagem. Perceba que a posição da imagem é positiva porque a imagem é real. 1 sobre F vai ser igual a 30 e 10, o MMC é 30, por 30 vai dar 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 10 vai dar 3 vezes 1, 3. Oh, de novo, que coisa errada. De novo, vamos lá. Vamos fazer a conta de novo. 30 dividido por 30 dá 1 vezes 1 dá 1. 30 dividido por 10 dá 3 vezes 1 dá 3. Distância focal, 30 dividido por 4. A distância focal, 30 dividido por 4, isso vai dar uma distância focal de 7,5 centímetros para o espelho côncavo. Ok? Bom, para o espelho convexo, a imagem é sempre virtual, direita e reduzida. Então, o meu objeto está a 30 centímetros do espelho. Lembra disso? O objeto está a 30 centímetros do espelho. O aumento linear é de 1/3. A imagem foi reduzida em 3 vezes. Esse aumento linear é positivo, porque é a imagem direita. O aumento linear é menos P' sobre P, que é igual a 1/3. Então, menos P' sobre 10 é igual, não, sobre 30 é igual a 1/3. Posição da imagem, menos 10 centímetros. Achar a distância focal, 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F vai ser igual ao inverso de P, o inverso de 30, menos 1 sobre P', que é 10. 1 sobre F vai ser igual a 1 MMC 30, dividido por 30 dá 1, dividido por 10 vai dar 3. Distância focal, 30 sobre menos 2, o que vai dar menos 15 centímetros. Ok? Essa aula de hoje foi diferente. Eu estou apanhando ainda dessa nova brincadeira. Pessoal, com isso nós fechamos a matéria de hoje, né? As aulas de hoje, as aulas de exercícios, tá? Eu vou colocar esses PDFs escritos aí para vocês dos exercícios. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los nos seus estudos. Lembrando sempre, tá? Aula virtual,
caneta, lápis e papel na mão, sempre, de qualquer aula, tá ok? Fazendo as suas observações, entre em contato conosco, caso apareçam algumas dúvidas, espero que elas apareçam. Espero vocês até a próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom.